5 HQs que vocês precisam ler. Bom, não é fácil fazer uma seleção dessas. Os cães estão selvagens hoje. Não são os meus não. São os cães do vizinho. Bom, vamos ver se eles param um pouquinho. Pararam. 5 HQs, realmente escolhê-las foi difícil. Então eu preferi não incluir histórias em quadrinhos, HQs, banda desenhada, como se diz na Europa. 5 histórias em quadrinhos que você precisa ler. Bom, não foi fácil fazer essa seleção. Então eu decidi não incluir os grandes clássicos, os pesos pesados, como Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, Watchmen, de Alan Moore, Sandman, de Neil Gaiman. Não porque já existam resenhas suficientes, afinal, novos leitores surgem a cada momento e essas grandes obras são sempre pertinentes, há sempre o que contar, o que falar, observar novos aspectos delas, né? Trocar informações com outros leitores, não por isso, mas porque, na verdade, cada uma delas já daria um vídeo. Então eu optei por escolher 5 obras que são excelentes e que, se vocês também desejarem, eu posso fazer um vídeo sobre determinada obra, mas essas 5 dá para fazer uma explanação bastante interessante e num vídeo só. Então vamos às 5 histórias em quadrinhos que você precisa ler. Se você gosta de histórias policiais, séries como Nova York contra o Crime, CSI, você vai adorar Gotham, no cumprimento do dever. Este volume 1, publicado pela Panini, compila as edições 1 a 10 de Gotham Central. Aqui nesta série premiada, com Harvey e Weisner, Ed Brubaker, Greg Hooker e Michael Lark nos contam o cotidiano dos policiais de Gotham City, lutando para manter a lei e a ordem nesta cidade extremamente violenta e povoada por criminosos insanos. E o subtítulo, Na Sombra do Morcego, é muito pertinente, porque apesar de ser um coadjuvante nesta série, a presença do Batman está sempre ali nas sombras, literalmente, e na consciência dos policiais, porque há uma certa animosidade, há uma competição entre eles. Toda vez que o vigilante soluciona um crime primeiro que os policiais de Gotham, ele parece passar um atestado de incompetência para a delegacia de polícia. Então existe sim essa rixa entre eles. O Batman é até mal visto, algo que eu não esperava e tornou a série assim, bastante interessante. Outra coisa que eu gostei muito foi a profundidade das tramas. Elas são muito inteligentes, tratam de temas pertinentes como violência, desigualdade, preconceito. Uma das personagens, uma detetive, ela sofre intenso preconceito por parte de seus colegas de delegacia, por um determinado motivo. E os desenhos acompanham perfeitamente o clima dessas histórias que envolvem investigação, mistério. É uma série que pode ser descrita como perfeita. Aqui uma cena de interrogatório. Imagine policiais comuns, extremamente humanos, enfrentando criminosos como Duas Caras, Senhor Frio, Coringa, e ainda competindo com o Homem-Morcego. Eu fiquei impressionado, recomendo mesmo esta série para vocês. São 2 volumes, a Panini já publicou o primeiro e aguardo ansiosamente pelo segundo. Agora vamos à próxima HQ. Se você não gostou como o Wolverine foi retratado nas telas, você vai adorar Eu, Wolverine, quer dizer, Ele, Wolverine, por Chris Claremont e Frank Miller, neste encadernado da Panini. Olha, a trama é sensacional. Chris Claremont é um mestre nas histórias dos X-Men, né? Então, o que ele fez? Pegou o nanico mais invocado dos quadrinhos, fez ele se apaixonar por uma japonesa chamada Mariko,
e quando ele leva um fora do nada, uma carta simplesmente cancelando o noivado, possível casamento, o Wolverine fica extremamente nervoso e vai ao Japão descobrir o que realmente está acontecendo. E a arte de Frank Miller acompanha de forma perfeita o nosso invocado mutante. Aqui, tradicional, né? Quem vai ser o primeiro? Aqui nós temos Wolverine caminhando no fio da navalha entre a humanidade e a animalidade. É o nosso Wolverine mesmo. Afinal, essas garras não foram feitas para descascar batatas, não é mesmo? E por falar nisso, as garras deles, Frank Miller desenhou, alterou um pouco o design delas para que elas se assemelhassem às katanais, às espadas japonesas. Cara, é muito bom. E as cenas de ação? Os desenhos parecem enquadramentos de cinema. Perfeito. Se na tela grande Wolverine não foi tão bem retratado em seus filmes solo, aqui nesta HQ nós temos aqui Wolverine para nenhum fã botar defeito. Ela é imprescindível para qualquer colecionador. As cenas de lutas bem coreografadas, magníficas. E a história é muito boa. Não é só garra para lá e garra para cá, não. Ah, sim, Wolverine enfrenta nada mais, nada menos do que os ninjas do tentáculo. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Então, ó, imperdível também essa HQ magnífica do mutante mais querido dos quadrinhos. Eu, Wolverine. Agora vamos à próxima. Antes, uma pequena historinha. Eu, pelos anos 80, ainda relativamente inexperiente em matéria de HQs, lia muito histórias de super-heróis, né, publicadas pela editora Abril, no formatinho. Então eles começaram a lançar uma série chamada Graphic Novels. O foco ainda tinha super-heróis, sim, mas de repente, em determinado número, a capa vinha com este edifício e o nome de um autor chamado Will Eisner. E eu não sabia que era o Will Eisner, e não haviam heróis com capas enfrentando super vilões, e eu confesso que eu comprei só para manter a coleção. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu entrei em contato com esse grande mestre das histórias em quadrinhos, que tem aqui grandes histórias compiladas em Nova York, a vida nas grandes cidades. Will Eisner puro, aquele Will Eisner que trata de temas humanos, de pessoas simples sendo esmagadas pela voracidade da cidade grande, né? Uma coisa assim chocante para muitos que veem vidas sendo desfeitas em momentos. Por sinal, esta série aqui, ela é feita de momentos, são polaroides urbanos, são fragmentos de situações do cotidiano extremamente bem retratadas, assim, com a arte inconfundível de Will Eisner. Fora os argumentos, né? Que mestre é mestre, não é só no desenho, não. E essa história aqui, o edifício, por exemplo, ele trata da vida de pessoas que frequentaram esse edifício, que trabalharam nele, ou que simplesmente passaram em frente, mas que no decorrer das décadas estiveram, de certa forma, impregnando um pouco com sua presença, com seus sentimentos, com suas aspirações, uma aura, a energia ali naquele lugar. Então a trama ela transcende simplesmente o material para mostrar que certos lugares também mantêm a energia das pessoas que por ali viveram, seja uma passagem rápida, seja décadas e décadas de dedicação a um local de trabalho ou a um ideal ali próximo, enfim. Nós temos um edifício com uma entidade formada por diversos pensamentos, diversas emoções das pessoas. Então, ora o edifício está para ser vendido, ora está para ser demolido. Nós acompanhamos a história deste prédio e das pessoas que compartilharam uma grande cidade junto com esta construção de concreto, mas que tem um enorme coração, que só o Will Eisner é capaz de retratar. A arte, em todas as histórias, é perfeita. Na câmera fica um pouco difícil, mas olha, recomendadíssimo, comprem sem sombra de dúvida.
Foi publicado pela Quadrinhos na Companhia. O Will Eisner é um mestre, todas as suas histórias são magníficas, até as histórias curtas de uma página só são belíssimas. Olha aqui, é grande, né? O Will Eisner é grande mesmo. Seu estilo é inconfundível, sem medo de errar. As cenas do cotidiano muito bem retratadas e detalhadas pelo mestre. Inclusive ele se coloca aqui como personagem, um observador dos dramas humanos nas grandes cidades. Então, Will Eisner, Nova York, a vida na grande cidade. Recomendo para vocês, saindo um pouco da linha de super-heróis. Agora vamos à próxima HQ. Você possivelmente conhece Neil Gaiman, principalmente pela sua obra Sandman, né? O Mestre dos Sonhos. Mas ele também produziu livros da magia, excepcional. E ele sempre se juntou com grandes artistas, né? John Bolton, Charlie Weiss, Scott Hampton, Paul Johnson. A arte deste encadernado aqui é primorosa, primorosa. E a história é algo que só o mago Neil Gaiman é capaz de produzir. Bom, do que trata? Este jovenzinho aqui, Timothy Hunter, Tim, ele é um adolescente típico, mas na verdade ele tem o potencial para se tornar o grande mestre da magia do nosso século. Então, tanto as forças da luz quanto as forças das trevas, e à medida que a trama se desenvolve, você começa a não ter muita certeza se existe realmente esta divisão, se existe essa dicotomia entre bem e mal, assim, tão bem delimitada, delineada, essas forças antagônicas, elas começam a lutar para cooptar o time para o seu lado, cada um visando seus interesses. E para convencer o time a se tornar supostamente um mago do bem, temos um verdadeiro exército do time de pesos pesados da DC Comics. John Constantine, Spectro, Vingador Fantasma. Quem conhece vai se deliciar. Quem não conhece vai descobrir personagens assim magníficos. Aqui o Tim. Na verdade, se você reparar, o Tim ele se assemelha bastante com o Harry Potter. Mas tenha em mente que Livros da Magia veio primeiro que Harry Potter. Bom, então, para adentrar pelo mundo da magia, fazer sua escolha, ele é guiado por diversos personagens. Por exemplo, John Constantine, primeiro prova para o Tim que existe a magia, porque o Constantine é um cara bem mundano, né? Então ele demonstra através das cidades, de locais sórdidos, lugares assim comuns, que a magia está ali entranhada de uma forma ou de outra. É só você querer enxergar. E aí o espectro, como já possui outros tipos de poder, já leva ele a outros domínios. O Vingador Fantasma leva o time para conhecer a grande luta. Essa cena aqui. A arte é fantástica. O Vingador Fantasma, como eu ia dizendo, ele leva o time para presenciar a luta entre Lúcifer e os anjos. Aqui nós temos a queda de Lúcifer. E o Tim, inclusive, fala assim, uau, parece Guerra nas Estrelas. E o Vingador Fantasma, ele fala, é uma analogia estranha, criança, mas de fato houve uma guerra no paraíso. E agora você vê os vencidos caídos, em chamas como as estrelas. E aqui nós temos os vencidos, né? Satã e seus anjos, os rebeldes, caindo. Então, o Tim ele faz uma verdadeira viagem através do mundo das religiões, da magia, das lendas, conhece os primeiros feiticeiros, as primeiras emanações da magia na Terra, para que ele possa fazer sua escolha. Só que não é apenas escolher entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Existe também uma outra opção. O Tim ele pode escolher não se tornar mestre da magia, não se tornar um mago, decidir continuar sua vida como um garoto comum. Aparentemente, isso é uma decisão que cabe a ele. Além disso, até mesmo nas forças da luz, existem aqueles que acham que seria muito mais fácil matar um moleque antes que ele tomasse uma decisão errada, né? Bom, Livros da Magia de Neil Gaiman, magnífico, recomendo para vocês também. E agora vamos à última HQ.
Estamos no ano 50 a.C. e toda a Gália foi ocupada pelos romanos. Toda? Toda não. Uma pequena aldeia povoada por irredutíveis gauleses ainda resiste ao invasor. Asterix, é claro, é sorriso da primeira à última página. Asterix é sensacional. R. Goscinny, Aldeso, os criadores, eles conseguiram retratar a França, na época antes de Cristo, quando era chamada de Gália pelos romanos, de uma forma extremamente divertida. As histórias de Asterix são mirabolantes. As viagens, né, quando eles vão para outros países, então nem se fala. Os autores conseguiram captar a essência dos outros povos, assim, com muito humor, mas também com muito respeito, com muito carinho. Por exemplo, no Asterix entre os bretões, que é a Inglaterra, eles estão caminhando por uma praça, aí há um grande tumulto, então eles ficam apreensivos, aí um amigo deles fala: calma, não é nada não, são apenas uns bardos muito famosos aqui na região. Aí quando muda de quadrinho, são os Beatles lá, com aquelas roupas daquela época antes de Cristo, tocando lá seus instrumentos. Magnífico, maravilhoso. Quando Asterix vai para o Egito, por exemplo, há um certo problema lá, que o Obelix acaba subindo lá para verificar alguma coisa na esfinge, ele quebra o nariz da esfinge, como hoje nós temos a esfinge lá com o nariz quebrado, né? Aí o Ideafites, o cachorrinho, enterra o nariz, até hoje ninguém sabe onde é que foi parar o nariz da esfinge, o Ideafites sabe. Então, assim, Asterix é gargalhada do início ao fim. Os desenhos deles nem se fala, né? Coloridíssimos, bem detalhados. Não, o gorducho Obelix, o amigo inseparável, seu cãozinho Ideafites. Olha, muito melhor do que qualquer dos desenhos que foram feitos aí do Asterix, desenhos animados. Os álbuns do personagem são magníficos. Eu escolhi aqui o Combate dos Chefes, porque ele tem uma história interessante, assim, uma história pessoal. Quando eu era criança, não é lá em Barbacena não. Quando eu era criança, aqui no Rio de Janeiro, eu estava brincando em um terreno baldio, e naquela época os terrenos baldios não eram perigosos. Eu encontrei uma tira de jornal, uma folha, onde estava impressa uma história em quadrinhos, uma página de uma história em quadrinhos, chamada Asterix, o Gaulês. Aí eu comecei a ler aquela página, fiquei encantado, eu não sabia do que se tratava. Não existia o Google, né, para eu digitar Asterix e descobrir o que é. Tive que descobrir mesmo na marra. Aí fui procurar jornais mais antigos, anteriores, para tentar juntar ali aquelas páginas e ver do que se tratava. Eu não consegui montar o álbum, né, mas na época, montar ele completo. Mas eu me apaixonei pelas histórias e foi justamente uma das páginas desse álbum aqui, Combate dos Chefes, que eu encontrei naquele terreno baldio há tanto tempo, que me apresentou o Asterix pela primeira vez. Para quem não conhece, rapidamente, na aldeia do Asterix existe um druida, que é um sacerdote. Ele possui os segredos de produção de uma fórmula mágica que confere poderes sobre-humanos aos guerreiros. E o Obelix, esse simpático gordinho, quando ele era bebê, ele caiu no caldeirão de poção mágica, e então ele não precisa beber a poção para ficar super forte, ele já é constantemente poderosíssimo, e toda vez que os romanos vão invadir a aldeia deles, o druida ele dá essa poção para os outros guerreiros, e o Obelix tenta beber também, e ele fala: não, Obelix, você já caiu no caldeirão quando era criança. Então o Obelix está sempre tentando, de uma forma ou de outra, se disfarçando, tentando beber de novo a poção, mas não precisa, a poção mágica, mas não precisa. Então eles assim se tornam fortes e conseguem resistir às legiões romanas, que é uma metáfora para os quadrinhos americanos que à época estavam tomando conta da França. E o Asterix, além de ser muito corajoso, é muito sagaz, extremamente inteligente. E os outros personagens são divertidíssimos. O bardo, Chateautoritz, que tem uma voz horrorosa, que ninguém deixa ele cantar. No final das histórias tem sempre um banquete. Sempre. E o bardo está ali amarrado, é sempre amarrado para que ele não possa cantar. Tem os piratas, que são constantemente afundados quando eles dão azar de se encontrar com a turma do Asterix. Então, a galeria de personagens impagáveis. Recomendo a vocês, procurem todos os álbuns, são todos excelentes. Asterix, de R. Goscinny e A. Uderzo. Pois bem, esses foram os 5 álbuns, as 5 histórias em quadrinhos que eu indico para vocês. Se vocês também têm as suas preferências, coloquem aí nos comentários. Se gostaram,
deem uma curtida, se inscrevam, deem uma força aí no canal e até o próximo vídeo.